Olá pessoal, meu nome é Yuri, eu sou estudante de História do oitavo período, faço parte do núcleo estudante Ágora e hoje eu vim falar sobre o livro Rio de Janeiro na época da Avenida Central, especificamente sobre o capítulo da Belle Époque no Rio de Janeiro. Como todos nós já sabemos, a Belle Époque foi um período que teve como características a euforia pelo progresso da ciência e da tecnologia, além da arte, e da estabilidade e prosperidade econômica que estava acontecendo principalmente no Ocidente. E foi um período que ocorreu entre mais ou menos entre a Guerra Franco-Prussiana e terminou com o começo da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar especificamente como esse período aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e como ele modificou a vida dos fluminenses. Esse capítulo ele foi dividido em 6 partes, na qual eu vou falar sobre os novos costumes, os tipos humanos, o consumo de produtos de luxo, espaço de convívio, vida noturna e a outra face da avenida, o palco das multidões. Falando primeiramente sobre esses novos costumes, vale a pena a gente deixar lembrado que o Rio de Janeiro nessa época ele era a capital do Brasil e ele passava por um processo de reforma urbana do então prefeito Pereira Passos, que teve grande impacto cultural e social na cidade. O Bota Abaixo foi uma medida adotada pelo então presidente do Brasil, Rodrigues Alves, e que tinha como objetivo derrubar cortiços e construções antigas para melhorar o tráfego na cidade do Rio de Janeiro. E dentro desse contexto foi construída a Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, na qual viria a se tornar um símbolo dessa Belle Époque. Nesse período foi inflado um sentimento e vontade de transformar o Rio de Janeiro numa nova Paris, na qual tudo que se era europeu nesse momento era visto com bons olhos. Enquanto a população pobre, que foi a mais afetada pela essa reforma, foi deslocada para o interior, para o mais longe possível do centro, e teve que fazer a sua vida nos subúrbios e morros, aliás, onde a cultura popular se desenvolveu de fato. A elite, por outro lado, com costumes moldados pela cultura francesa, passaram a frequentar mais as ruas. Vale lembrar que o Rio de Janeiro é uma cidade tropical, com clima tropical, na qual as casas nesse período eram muito quentes. E nesse período sofreu uma intervenção na moda, a cultura, os costumes. Muita coisa foi influenciada pelo estilo de vida europeu. Explica-se sim o crescimento do centro do Rio de Janeiro, de lojas, de artigos importados, luxuosos e exuberantes. Cafés, livrarias, confeitarias, fez com que o modo de viver da classe alta, dessa classe alta do Rio de Janeiro, se assemelhasse o máximo possível com o modo de vida dos europeus. Falando agora dos tipos humanos, essas mudanças modernistas causadas por essa reforma foi criticada por muita gente, na qual Lima Barreto, que era um escritor famoso da época, ele diz que a reforma parecia algo relacionado a um teatro, na qual se tinha pouca verdade e tinha muito algo como algo cenográfico, como algo mentiroso, como algo forçado. É, Essa mudança planejada e, de certa forma, radical na vida de quem vivia no Rio de Janeiro fez com que costumes antigos e coloniais fossem deixados para trás. Foi aflorado um sentimento individualista, soberbo, ostentador por parte dessa classe alta, na qual o exterior de cada pessoa começou a ter muita relevância. Roupas de luxo começaram a ser literalmente uma regra para viver naquele ambiente, ao ponto de ser feito até uma lei na época que obrigasse o uso de paletós e sapatos por todas as pessoas, no intuito de segregar e ridicularizar os que não trajavam aquelas vestimentas. Por parte das mulheres, ficou cada vez mais a preocupação com o embelezamento e a moda, especificamente, né? E os homens especificamente mudaram suas roupas, começando a usar gravatas, roupas claras, guarda-chuvas e luvas, tendo deixado de usar vestimentas escuras que eram muito usadas na época colonial. Um destaque para os chapéus, que começaram a ser usados nesse período, e cada um era próprio para um tipo de pessoa. Tinha chapéu apropriado para o que você imaginar, para solteiro, para o casado, para o novo, para o velho, para a condição social, clima, horário, ambiente, etc. Nesse período também ficou muito aflorado o consumo desenfreado, na qual se buscava sempre a novidade, o último lançamento e tudo o que era trazido do exterior, mais especificamente da Inglaterra ou da França. Valia mais, era mais exuberante, dava status. Lojas como a Casa Colombo e o Parque Royal ficaram muito famosos nesse momento e viraram símbolos desse consumismo.
Sobre o espaço de convívio, os cafés se consolidaram nessa época, se tornando ponte de interação, na qual os mais diversos profissionais e estudantes sempre se encontravam para bater um papo e passar o tempo. Restaurantes e confeitarias também ganharam um espaço notório neste período, tendo como destaque a Confeitaria Colombo, que funciona até os dias de hoje no centro da cidade. Sobre a vida noturna, as inúmeras formas de lazer e interação, juntando-se ao extremo calor do Rio de Janeiro e suas noites muito abafadas, impulsionaram o carioca a aproveitar mais a vida noturna nesse período. A Avenida Central, que havia acabado de ganhar iluminação elétrica, virou ponte de rodas de bebida e passeios, seja a pé, de bicicleta ou até mesmo de automóveis, na qual era uma novidade na cidade do Rio de Janeiro. A questão é que, de fato, esses passeios se tornaram um costume na vida do carioca. A última parte desse capítulo, ela começa deixando claro todo o esforço que sempre foi feito por parte das autoridades e da classe mais alta em tentar afastar o máximo possível as classes mais baixas do centro da cidade. Mas e que esse esforço durante um tempo começou a não fazer mais efeito, porque inevitavelmente as classes mais pobres, algumas pessoas trabalhavam em torno do centro da cidade, ou então até residiam e acabavam frequentando aquele local ali, transitando por ali, sem contar que com o passar do tempo a Avenida Central se tornou um local, o point de comemorações populares, de festas oficiais e até do próprio carnaval que começou a ser feito começou a ser realizado ali naquele local. E procissões e eventos religiosos também começaram a ser praticados nesse, nesse, na Avenida Central e no entorno durante esse período. Esses eventos eram muito numerosos, o que fez ter uma mistura de classes ali naquele local. E costumes, troca de cultura, troca de modo de vida num todo, acabou gerando inevitavelmente essa mistura e isso consolidou de fato a cultura popular brasileira a partir desse período. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continue seguindo o núcleo. A gente vai estar sempre postando material de qualidade aí, feito com muita dedicação aí para todos vocês. Valeu? Um abraço.